Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, eu estou no quarto semestre de Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal e vou falar um pouco sobre as aplicações das diferenciais. Bom, vamos lá. Mas o que são as equações diferenciais no plano tangente? O plano tangente ao gráfico de uma função é um plano que vai conter todas as retas tangentes ao gráfico dessa função f que vão passar pelo mesmo ponto x0, y0. Ou seja, agora é uma função com duas diferentes variáveis. A gente pode encontrar a equação do plano tangente por meio de z, que é o eixo da altura, é igual a f de x0, y0, ou seja, a função aplicada ao substituir o ponto x e y na função, mais o f de x, que representa a derivada parcial de x em relação a x0, y0, multiplicado a x menos x0, mais a derivada parcial de y em relação a x0, y0, multiplicado a y menos y0. Vamos, então, ver uma aplicação para colocar em prática o tema. Tomemos como exemplo a aproximação linear e o plano tangente. Ou seja, vamos imaginar que a partir de uma função, qualquer seja a função, por exemplo, f de x e y é igual a x ao quadrado mais y ao cubo, e a gente precisa aplicar essa equação do plano tangente para os pontos 3,998 e 2,001. Se a gente parar para colocar esses pontos na equação que eu dei, x ao quadrado mais y ao cubo, vai ser complicado, né, de elevar o 3,998 ao quadrado e 2,001 ao cubo. Vai ser uma multiplicação muito extensa. Ou seja, vai ser difícil, não é mesmo? Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de facilitar esse cálculo? Você já ouviu falar em linearização de uma função? Não? Mas e talvez aproximações lineares? Quando a gente tem uma função com uma única variável, a gente pode usar uma reta como aproximação linear para encontrar determinado ponto em uma curva. A aproximação linear para duas ou mais variáveis vai ser o próprio plano tangente. Isso porque pertinho do ponto onde existe a tangência entre o gráfico da função e o plano tangente, a gente não vai conseguir distinguir qual é o plano tangente e qual é o gráfico da função. De modo que, ao redor dele, os valores para o plano e para a superfície do gráfico vão ser praticamente iguais. Ou seja, o plano tangente vai ser então uma aproximação linear para aquela superfície em um determinado ponto. A gente tem um pequeno passo a passo para facilitar os cálculos. O primeiro passo vai ser encontrarmos a derivada parcial de x em relação a x e y. Ou seja, a partir da função que temos, vamos derivar em relação a x. O segundo passo vai ser encontrar a derivada parcial de y em relação aos pontos x e y. Ou seja, derivar a função em relação a y. E o terceiro passo vai ser pegar aquela função que a gente tem e substituir os pontos que o exercício nos dá na função para encontrar um resultado. Vamos ver então agora uma aplicação da linearização de uma função. Tendo f de xy igual a 4x ao quadrado mais 3y, encontre a linearização no ponto 4 e 2. O primeiro passo, visto anteriormente, é encontrar a derivada parcial da função em relação a x dos pontos x e y. Bom, então, pegando a função 4x ao quadrado mais 3y e derivando em relação a x, a gente vai ter que 4 vezes 2,
que tomba vai ficar 8x mais 3y. Porém, como o 3y não está acompanhado de x, passa a ser uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Portanto, a derivada da função em relação a x vão ser 8x. Substituindo, então, o ponto 4 e 2 na derivada parcial encontrada, nós temos 8 vezes o 4 vão ser 32. A gente vai guardar esse valor agora para o último passo. Vamos para o... Já no segundo passo, a gente vai ter que encontrar a derivada da função em relação a y, dos pontos x e y, ou seja, o 4x² ele não está acompanhado de nenhum y, ou seja, ele passa a ser uma constante, e a derivada de uma constante é zero. Sobrando então o 3y. Como a derivada de 3y é 3, isso porque o y está elevado a 1, e ao derivarmos a gente subtrai do expoente menos 1, ficando zero, portanto, é igual a 3. E substituindo os pontos 4 e 2 na derivada parcial, a gente vai encontrar que o valor sempre vai ser 3 como constante. Isso porque não existe nenhuma variável para multiplicá-lo. Portanto, agora no terceiro passo, a gente vai ter que substituir os pontos na função, ou seja, pegar a função 4x² mais 3y e substituir por 4 e 2, nos lugares de x e y, respectivamente. Portanto, 4 vezes 4² mais 3 vezes 2 é igual a 70. Para finalizar nosso exemplo, a gente tem que substituir esses valores encontrados no plano tangente. A primeira parte, f de x0, y0, será o 70, que a gente encontrou, mais o f de x, x0, y0, vai ser o valor que nós encontramos na derivada parcial de x, ou seja, o 32, que vai multiplicar o x menos o x0. O x0 é o valor que nos dá no ponto, em x, que é 4, mais o 3 vezes o y menos y0. O y0 é o valor que a função nos traz no ponto, que é 2. Portanto, ficam 70 mais 32 vezes x menos 4 mais 3 vezes y menos 2. Aplicando a distributiva entre 32 vezes x e 32 vezes menos 4, a gente vai encontrar 32x menos 128. Fazendo a mesma coisa e aplicando a distributiva na parte de 3 vezes y e 3 vezes menos 2, a gente vai encontrar então 70 mais 32x menos 128 mais 3y menos 6. Resolvendo os valores, a gente encontra 32x menos 3y menos 64. A equação ela parece ser um pouco assustadora, pelo fato de ter que multiplicar os pontos agora por esses valores. Porém, a gente pode perceber que não existe mais um valor elevado, o que vai facilitar na hora de calcular quando temos pontos com valores quebrados. Portanto, nós vamos ter que 32x menos 3y menos 64 vai ser a forma linear da função 4x² mais 3y, quando x é igual a 4 e y é igual a 2. Mas o que isso significa e o que está relacionado com os pontos dados no início, 3,998 e 2,001? A gente pode perceber que o primeiro ponto, 3,998 em x, é praticamente próximo do ponto x igual a 4. Assim como o ponto y, 2,001, é relativamente próximo ao ponto 2. Portanto, posso terminar essa apresentação com uma frase do químico Ostwald, que diz que os conceitos mais simples são os mais abstratos. Ou seja, a gente aprende sobre funções com uma única variável e a partir dela a gente consegue aprender funções com duas ou mais variáveis, integrais, derivadas, derivadas parciais. Ou seja,
Os conceitos mais simples são aqueles que vão abrir as portas para os conceitos mais difíceis, mais abstratos. Agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, estou a dispor.